quer dizer o quê? Que é uma análise de porcentagem de similaridade. A gente vai pegar conjunto de dados, grupos, e fazer essa comparação. E ele se baseia na dissimilaridade de Bray-Curtis. Então, a gente, com esse teste, a gente consegue elencar, né, apontar quais foram os indivíduos, no caso aqui, que a gente que trabalhou com a Donata, que contribuíram para a dissimilaridade, né, encontrada nas comparações. Vou mostrar aqui a planilha dos dados. No nosso caso, a gente só tem dois grupos. No caso, é o adulto e o imaturo, que a gente fez a comparação. Mas, no caso, pode ter mais de dois grupos, pode 3, 4, e aí ele faz essa comparação aos grupos. Por exemplo, se tiver uns 5 grupos, ele vai fazer a comparação. O grupo 1 com o grupo 2, grupo 1 com 3, 1 com 4, e assim por diante. E lá no final, ele vai mostrar cada comparação. Né? Esse diagrama de Venn aqui que a gente fez é só para mostrar rapidinho aqui as nossas espécies. O conjunto B aqui são os indivíduos coletados na fase adulta e o grupo C, os indivíduos coletados só a fase larval, imaturo. Né? A gente observa aqui que tem, né, cada um tem o seu conjunto de dados, uns exclusivos e outros compartilhados. O teste em si, a gente usou ele para complementar o ProCrust. Não sei se o Daniel já falou com vocês, mas o ProCrust também ele é um teste que faz essa comparação de matrizes e aponta se existe similaridade ou não no conjunto de dados. Como a gente rodou e não obtivemos congruência, a gente usou o Simper para indicar quais foram as espécies, os gêneros, no caso aqui, que contribuíram para essa dissimilaridade. Então, a montagem da planilha ela é bem simples. Na primeira linha aqui a gente tem os gêneros ou as espécies, dependendo do que você esteja trabalhando. E aqui, na primeira coluna, a gente tem os riachos. Foram 10 no total. Aqui tem 20, porque o primeiro grupo aqui é o adulto e o segundo é o imaturo. A gente tem 3 maneiras de rodar esse teste. São bem simples, o script é pequeno. Então, aqui tem um, aqui tem outro e aqui tem o outro script. Para esse primeiro aqui, a gente vai precisar utilizar os dados em TXT. A gente não precisa dessa segunda coluna aqui, a princípio, nesse primeiro script, então a gente pode excluir ela, porque eu tenho ela aqui nessa outra aba. Então, aqui eu vou salvar o arquivo em TXT, é bem simples. Aqui texto separado por tabulação, eu não vou salvar porque eu já salvei o arquivo, mas você salva, é bem simples. Salvei, venho para a segunda aba aqui da planilha e também salvo em TXT. Salvei aqui, ó, eu tenho conjunto das espécies e aqui o conjunto da fase, adulto e imaturo. Eu botei ambiental aqui porque o meu script tá o nome ambiental. Se eu salvar com outro nome, eu preciso mudar aqui, né, e aqui. Mas para não alterar, não apagar coisa, talvez apagar coisa que não deva, eu só salvo do jeito que está aqui e na hora dos resultados eu copio e consigo alterar o nome, caso queira. Então, é bem simples. A gente precisa do pacote Vegan para poder rodar esse teste. Creio que o Daniel já ensinou a vocês como faz a instalação e como faz para chamar. Outra coisa importante também, a gente precisa mudar o diretório, né, por conta dessas linhas de comando aqui que a gente vai abrir o nosso diretório. Então, fica mais fácil para poder procurar o nosso TXT. Então, se vocês, acho que talvez já sabem também, mas vocês podem vir aqui em seção, diretório e mudar diretório. Ou usar aqui esse atalho, Ctrl+Shift+H. Eu salvei aqui na pasta Simper, então já está aqui porque eu já tinha alterado. Se não tiver, vocês procurem, seleciona e abrir. Aí chama o pacote Vegan. E aqui agora a gente vai começar a chamar nossas planilhas, nossos dados aqui.
ele vai me abrir uma janela onde eu posso selecionar o arquivo. Então, aqui ele abriu meu diretório. Seleciono o espécie. Deixa eu ver aqui que está na frente. Abri, ele veio para cá. E faço a mesma coisa aqui com o outro. Tá aqui. Metade do teste já foi rodado, praticamente. Aqui, essa linha que a gente vai pegar a planilha aqui ambiental, fazer o simper das espécies com a coluna de grupos. Se a gente observar aqui na ambiental, a gente tem a coluna grupo. Então, a gente roda aqui, ele começa a fazer, né, as comparações, demora um pouquinho, que o computador também é um pouco lento. Quando tiver aqui, você pode também já apertar para fazer o sumário. Quando ele terminar, ele já plota. Então, aqui, nossa primeira linha aqui, ele gerou essa informação, que é a abundância média de cada espécie. A abundância média não, é a contribuição cumulativa das espécies mais influentes. E no caso aqui, a gente tem o gênero Acanthagrum, Argia e assim sucessivamente. Mas para o nosso teste, isso aqui não é muito importante, não é o que a gente quer. Pronto. Rodamos o teste. É esse aqui, bem simples. A gente observar, ó, a gente tem aqui essa mesma sequência, a gente tem aqui. Tem a Acanthagrum, a Argia, que são as espécies que mais influenciaram, que têm a maior abundância, né, no conjunto de dados. Aqui a gente tem somente uma comparação, que é o adulto e o imaturo. Se tivesse mais grupos, né, teria aqui as outras comparações, né, lá abaixo. Então, a gente obteve esse conjunto de dados e esse bocado de coisa aqui, que a gente não entende nada. Mas aqui, essa primeira coluna é a média da contribuição de cada gênero para dissimilaridade. Então, quanto menor o valor, mais um indivíduo contribuiu. O SD aqui é o desvio padrão. Esse aqui é a média do desvio padrão. Essas duas colunas são a média da abundância no grupo A e no grupo B. No caso aqui, adulto e imaturo, né? Adulto e o B imaturo. Aqui é essa informação que a gente viu aqui em cima, a contribuição cumulativa, e aqui é o valor do teste em si, a coluna de P. Aqui a gente tem essa legenda aqui embaixo, que vai nos auxiliar a dizer o nível de significância. Essa aqui é bem simples, é bem parecido com uma regressão também. Então, quem tem mais asterisco é quem foi mais significante para a dissimilaridade, aqui no caso. A gente tem o gênero Progonphus, que foi aqui apontado como o gênero que foi o mais influente para não ter a similaridade, a dissimilaridade no caso. Posterior, nós temos aqui Ditemis, Trâmia e assim sucessivamente. Se a gente observar aqui, algo bastante curioso, que é a contribuição média para a dissimilaridade, a gente tem aqui para Progonphus 0,03. E para a Trâmia, a gente tem 0,02. Então, quanto menor o valor, mais a espécie contribuiu para a dissimilaridade. No entanto, comparando as duas aqui, Progonphus, ela foi mais influente, né, ela teve mais significância do que Trâmia. Aí a gente tem que observar a abundância média, tendo em vista que esse teste ele leva em consideração e dá mais peso para quem tem a maior abundância. Então, a abundância média de Progonphus é 2,4 no grupo B, e enquanto que Trâmia, a abundância média é só 1,5. Então, esse aqui tem a maior abundância, então ele recebeu o maior peso na explicação do teste. Se a gente observar esses outros aqui, ó, de baixo, todo mundo tem um valor pequeno
nessa contribuição média para a dissimilaridade. Mas, no entanto, nenhuma delas foi significativa para o teste, justamente porque a abundância delas foi tão baixa que o teste entende elas como espécie rara e não leva em consideração. Então, o teste é basicamente isso, bem simples, e aí você agora é explicar, né, os seus dados, a sua pergunta. Então, é bastante simples. Existem outras maneiras de rodar aqui, o script, mas vai mudar pouca coisa. O que muda são simplesmente alguns valores, né? Por exemplo, aqui deu 0,039, lá vai no outro teste vai dar 0,038, 0,033, algo do tipo assim. Mas vamos rodar aqui, né? Esse segundo método também utiliza o TXT. Então, como já está aqui, vamos rodar logo ele. Eu já chamei, não preciso chamar de novo. Só que vai mudar essa parte aqui, esse script, que eu vou usar. Não sei se vocês entendem muito bem, mas esse cifrão aqui, ele me indica que eu vou usar uma coluna dessa parte, dessa planilha aqui, desse conjunto de dados. Se a gente tivesse outro, eu quero comparar não pelo grupo, adulto ou imaturo, eu quero comparar por tamanho. Então, eu tenho indivíduos pequenos, médios e grandes. Então, estaria aqui, eu poderia escolher e fazer a comparação. E aí eu teria três conjuntos de dados para fazer essa comparação. Mas aqui a gente só tem a fase, então vamos usar ela. Eu aperto para rodar, ele vai começar a fazer as comparações, igual no teste. Posso também já apertar para fazer o summary aqui. Quando terminar, ele vai me gerar o conjunto de dados. Pronto. Ao contrário do outro, ele não tem aquela primeira linha que me gera essas informações aqui. Ele só me gera o conjunto em si, que é o importante para o teste. E o que difere, somente esses valores aqui, ó. E pouca coisa, que talvez não influencie em nada. Aqui deu 0024, aqui deu 0039. Então, o que vai diferenciar é simplesmente isso. E essa outra maneira aqui, a gente utiliza não o TXT, a gente utiliza a planilha do Excel. É por isso que aqui eu tenho esse grupo aqui, essa coluna aqui de grupos, né? Porque a gente utiliza somente essa. E lá no script a gente faz essa separação. Eu não vou salvar aqui, que é para poder usar lá a planilha completa. Então, a gente vem aqui, faz a importação dessa planilha. Eu creio que vocês também já sabem fazer isso, é uma coisa bem simples. Eu venho aqui e seleciono essa planilha. Aqui, ó, a minha planilha é para ser salva com o nome data. Então, eu venho aqui, faço alteração. Data. E importo a planilha. Aqui. Essa primeira linha de comando, ela vai criar uma outra data aqui, chamada bichos. Eu poderia botar espécies também, tanto faz. E ela vai pegar da minha data, no meu arquivo data, da coluna 3 até a coluna 29. Que no caso é dessa coluna aqui, ó. A gente pegar 1, 2, 3, ele vai até a 29. Né? E cria um novo arquivo aqui. Ó. Vamos rodar. A gente criou aqui, ó, só as espécies. A gente roda uma taxa que é para poder fazer, separar o data frame. E aqui muda também um pouco dos demais, porque a planilha está diferente, né? O nome está diferente. E a gente vai utilizar a coluna grupos, né, no nosso arquivo data. A gente pode rodar. Ele também começou a fazer as comparações. Pronto, gerou a mesma informação. A gente observar, ó,
O valor mudou, pouca coisa, mas mudou. Um é 0024, outro 0030, outro 0033. O que vai mudar é isso, e é uma mudança irrisória que rodar qualquer um não vai fazer diferença. Então, o teste basicamente é esse.